vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com Deus Salvador. Guarda o contato com Deus Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás. Indo em contato com Deus Salvador. Queres tu com Deus a comunhão de ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa isso em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com Deus Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Quando em contato com Deus Salvador. Deixe que o Espírito viva em teu ser. Ao prazer, queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com o Salvador. E as trevas do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás. Indo em contato com Deus Salvador. Glória a Deus, louvado seja Deus. Queria que ele, estou sentindo que este templo vai tremer. Senhor meu Deus, número 11, fiz confusão. Vamos cantar o hino de número 11, irmão Alexandre mais irmão Elias, nós terminamos esse hino, estejam aqui para apresentar um hino de louvor a Deus. Número 11. Senhor meu Deus, manda fogo de poder, faz transbordar o coração, e aos fracos se faz restabelecer, e em nós todos faz o fogo acender. Eu estou crendo que o inteiro vai tremer, porque o Senhor vai derramar
Glória a Deus. Que possamos tremer nesta noite. Não é o templo de pedra que vai tremer esta noite, tem que ser esse templo de carne. Quando sentir o poder de Deus, que nossa alma possa estremecer. Deus abençoe o irmão Walter, esposo, que está nos visitando esta noite. Também irmão Marcos Aurélio, de Ponta Porã, Rio Grande não, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Veio visitar a família, está conosco, congrega no tabernáculo lá em Ponta Porã. Deus abençoe o irmão Marco Aurélio. Deus abençoe também o irmão Nazir, com toda a família. Os irmãos aí de Batatais também conosco nesta noite. Depois de irmão Elias e Alexandre, vamos ter o irmão Adriano dos Santos com o resumo das pregações da semana. Não faz sentido você procurar a paz nas coisas que um dia passará. Não faz sentido prosseguir assim. Não faça do seu vício uma saída. Não pode assim curar uma ferida que no passar do dia se abrir. Não chores mais, Jesus quer enxugar as suas lágrimas. É só você em sua vida o aceitar, e para sempre com você Ele estará. Olhe pro céu, nem tudo neste mundo está perdido. Ainda resta tempo pra você sorrir. Não olhes para trás, esqueça o que passou. Sim, Jesus o guiará, com todo amor o guardará e mostrará um novo amanhecer. O amanhecer. Não faz sentido você se fingir feliz, se o teu olhar não pode esconder a dor que existe lá no fundo do teu ser. Não faça do seu vício uma saída. Não pode assim curar uma ferida que no passar do dia se abrir. Não chores mais, Jesus quer enxugar as suas lágrimas. É só você em sua vida o aceitar, e para sempre com você Ele estará. Olhe pro céu,
perdido, ainda resta tempo pra você sorrir. Não olhes para trás, esqueça o que passou. Sim, Jesus o guiará, com todo amor o guardará e mostrará um novo amanhecer. O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer. Deus abençoe, irmãos. No domingo à noite, no dia 21 de dezembro de 2003, nosso pastor, Osmar Rodrigues Costa, pregou a mensagem intitulada Eles o Deixaram. A leitura foi São João, capítulo 6, versículos 65 a 70. Muitos pastores, diz o irmão Brana na mensagem Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 351. Muitos pastores apenas deixam que espíritos imundos fiquem em suas igrejas. Festas, jogos de baralhos, danças e tudo mais. Temos que termos discernimento para sabermos para qual espírito entregamos o nosso corpo. São demônios isto, e ainda assim se chamam de igreja. Quando Jesus pregou comer sua carne e beber seu sangue, ele não explicou. Assim como Deus disse ao irmão Brana, não explique a terceira etapa. E a audiência afastou-se de Jesus. Eles o deixaram por falta de discernimento. O Desvelar, parágrafos 24 a 27. Temos que ter discernimento, revelação, para ver onde Deus está. Tem que se ter discernimento de que ser crente verdadeiro é se colocar ao lado da palavra. Se colocar ao lado dos 7 trovões revelados. Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós quando não posicionamos com a palavra diante da família, diante da esposa, diante de grupos, diante de certos companheirismos. Não testificamos que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 trovões. Quando não testificamos que os trovões foram revelados. O Espírito Santo tem ciúme de nós quando não testificamos que ele não é cordeiro mais, mas é leão. O intervalo 105, primeiro selo 24, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Mas se ainda formos como Pedro, que diante dos outros negou Jesus, mas tinha eleição. E mesmo depois de negar que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos diante dos outros, se você é como Pedro, tem eleição, Deus
ainda vai atrás de você e ainda te faz uma pergunta: você me ama? Pedro se arrependeu, mas Judas nunca se arrependeu. Na terça-feira, o pastor Osmar pregou a mensagem: a coluna de fogo é a unção. Atos 9, versículos 3 a 5. A coluna de fogo não é o Filho do Homem, é a unção que está sobre o Filho do Homem. Perguntas e respostas, número 2, parágrafos 105 a 107. A coluna de fogo é o Logos, que saiu de Deus, o atributo da plenitude de Deus, que se fez carne, Jesus Cristo, Deus sendo um homem. Mas Deus não queria ser apenas um homem. Então, no Pentecostes, ele se partiu. Línguas de fogo num povo, vários homens, várias pessoas. E Deus veio por 7 eras, até que aquele Logos que manifestou em Jesus tem descido do céu novamente e manifestado em carne em William Marion Branham. A unção, o Logos, a coluna de fogo, ungindo o Filho do Homem novamente. Um profeta revelando os selos. Mas Deus não queria ser apenas um homem novamente. E Deus tomou a unção que estava em William Branham e repartiu em quem crê e vive sua mensagem na terceira etapa. Deus ungindo filhos do homem, ungindo, unindo a cabeça com o resto do corpo. Perguntas e respostas, número 2, parágrafo 117. Na quarta-feira, na véspera de Natal, 24/12/2003, estivemos a igreja aqui de Franca, em São Joaquim da Barra, junto com a igreja, com os irmãos de São Joaquim da Barra, onde nós tivemos a mensagem Sou Peregrino, trazida pelo nosso pastor. E a leitura foi Salmos 119, versículo 19. Nós aprendemos que, disse Jesus, não são do mundo, como eu do mundo não sou. São João 17, 16. Cada filho de Deus é um peregrino no mundo. Abraão foi chamado para ser um peregrino. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. E nós, diz o irmão Brana, você crê no irmão Brana? E nós somos agradecidos por sermos peregrinos como Abraão, nos separando das coisas do mundo e de todos os associados. A união invisível, parágrafo 148. Deus nos tem separados de todas as religiões mortas, inclusive dentro da mensagem. Mortos para a revelação dos 7 trovões. Deus nos separou, diz o irmão Branham, e nos abriu uma nova terra. E quando Israel chegou em Canaã, eles deixaram de ser peregrinos. E nós fomos peregrinos no Egito, fomos peregrinos no deserto, mas chegamos em Canaã, no batismo do Espírito Santo, nos 7 trovões revelados. A união invisível, 148. No sábado, o pastor Osmar pregou a mensagem ceifando onde não plantou. São João 4, 38. Nos dias de Paulo, diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E que diferença tem quando dizem hoje, eu sou do companheirismo fulano de tal? Não, eu sou do outro companheirismo, do outro estado. Não, eu sou de outro companheirismo. Paulo diz,
porventura não sois carnais? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E o povo é lavoura de Deus. Por isso, os 7 trovões revelados, os 7 selos, a terceira etapa vem ceifando sementes das lavouras de todos os companheirismos. Jesus disse, ceifando onde não plantastes. Frutos de outro campo. Não importa se um plantou, outro regou no Brasil, a lavoura é de Deus. É Deus que dá o crescimento. E a terceira etapa é para ceifar, até onde não trabalhaste. No domingo de manhã, o pastor Osmar pregou a mensagem, tempo de fruto e de amadurecimento. São Marcos 11, versículos 12 a 14. Jesus procurou frutos na figueira e não achou, e a amaldiçoou. E disseram-lhe, é fora de tempo. Assim como Jesus procura hoje frutos dos 7 trovões revelados, frutos do novo nome revelado. E muitos dizem, não é tempo de saber sobre os 7 trovões, não é tempo de saber sobre o novo nome. Mas se Jesus não encontra o fruto da hora, ele amaldiçoa. Deus quer saber se cremos na terceira etapa. Pois podemos termos cultos floridos, grandes pastores na plataforma, com multidões, grandes cantores, pulando e gritando. Se não temos a revelação da terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono e revelou os 7 selos, não temos os frutos que Jesus procura hoje. Jesus encontra só folha, mas temos que termos frutos, e frutos maduros, 7 trovões revelados, o que dá fé de Israel. Primeiro selo, 35, perguntas e respostas, número 4, 78. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que devemos ter mais um bom tempo na presença de Deus. Ele tem pão e pão da hora. Deus não dá pão bolorado para o seu povo, para os seus filhos. Ele sempre é o pão de cada era. E nós estamos vivendo na era da noiva. Ele é o pão para a noiva. Amém? A mulher, a moça não diz, você é um pão. Então aí está, o pão da hora. A noiva diz para a mensagem dos 7 selos revelados, 7 trovões, você é meu pão, certo? É o pão da hora para nós, amém? Graças a Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 12. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará,
Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amado Criador, como desejamos estar formando um edifício sobre o único fundamento, aquele fundamento que é Jesus Cristo, a pedra principal da esquina e também a pedra de coroa. Como desejamos, Senhor, receber cada momento um toque a mais do Espírito para chegarmos onde temos que chegar. Só o Senhor pode fazer isto por nós. Não há força, não há sabedoria, não há nada em nós. Mas nós estamos crendo naquele que é forte, sábio e poderoso. Entra em cena, Senhor. Toma conta dos seus filhos. Usa cada um de nós. Todos nós somos um órgão desse organismo, que é o seu corpo na terra. Queremos te sentir cada dia mais. Mova nosso coração. Tu és o alimento nosso. Tu és o pão vivo da hora. Tu és alimento para o eleito. Essa mensagem não é alimento para as denominações, mas para o eleito. Em nome do Senhor Jesus, dê-nos tua vitória para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu desejo falar hoje sobre o grupo do Espírito Santo. Alimento espiritual em seu devido tempo. Parágrafo 135. Vamos começar aqui. Você diz, por que essa mensagem não se prega nesses grandes lugares e nessas grandes campanhas e entre as denominações? Por que é que esta mensagem, você poderia tomar a mensagem do profeta, mostrar isto? Por que não prega a primeira e segunda etapa nos grandes lugares, nas grandes denominações? Porque não é alimento para eles. Você vem para a revelação do selo. Se você não conseguir acompanhar a mensagem do profeta, você fica para trás, Deus vai para frente, e você fica, e Deus pega os dele, leva no rapto, prepara os dele e leva no arrebatamento, e você fica para trás. Porque Deus não para. Não pense porque o irmão Brana veio, pregou os selos, partiu em 65, que Deus parou.
profeta partiu, mas Deus não. O profeta saiu da terra, mas Deus não. Irmão Brana diz que Deus sempre está na terra. Porque quando Deus está na terra como filho do homem, logo ele sai da terra, ele volta para a terra outra vez como Espírito Santo. Foi assim. Ele voltou para a terra como Espírito Santo e ele ficou 2 milênios como Espírito Santo, intercedendo como um cordeiro no trono. Venceu o prazo dele, ele veio agora e mudou para filho do homem, que foi Deus no William Marion Branham. Deus no homem é filho do homem, certo? Deus no homem é filho do homem. Por que que esta mensagem não se prega? Agora eu não vou falar porque a mensagem do profeta, porque a mensagem da revelação, dos 7 selos, dos 7 trovões, da terceira etapa, não se prega nesses grandes lugares, primeiro, nesses grandes lugares, nesses grandes companheirismos, nessas grandes figueiras de folhas, sem fruto da terceira etapa. Por que que não prega? O profeta diz assim: isto não é alimento para as assim chamadas igrejas. Isto é alimento para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua temporada. Depois que passa do tempo, as pessoas querem. Passou o tempo da primeira e segunda etapa de Irmão Branham, muita gente quer, mas já passou o tempo. Agora é hora da terceira. E muitos não querem. Tropeçam na terceira etapa, como os pentecostais tropeçaram no Irmão Branham quando ele revelou os selos na terceira etapa. Os ungidos dos últimos dias, 262. Ele disse que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por que não se prega terceira etapa dentro da mensagem? Porque não é alimento para o povo da mensagem. Não é alimento para os grandes companheirismos. Não é alimento para as grandes igrejas, para os grandes movimentos. Por isso não se prega. Este alimento lhes faria mal ao estômago. É muito rico. Eu te pergunto, qual alimento que é rico hoje? Primeira e segunda etapa ou a terceira? O eleito sabe. Primeira e segunda etapa não é alimento rico mais não. Se fosse rico em 62, pondo-nos ao lado de Jesus, Irmão Branham não tinha dito: Senhor, se aquilo que o Senhor disse em 33 for isto, já acabou, está terminado. Aí Deus provou para ele que não era só aquilo. Mas agora tem a terceira etapa. Você vai começar agora revelando os selos. Agora é o ministério profético. Eu te usei como evangelista, agora você vai ser profeta. Faz a obra de um evangelista. Ele fez até 62, mas agora ele foi profeta em 63. Isso foi para a revelação dos 7 selos. Agora, esse alimento faz mal para o estômago espiritual desse povo. Irmão, se esse alimento faz mal para o estômago do povo da mensagem e para o estômago dos pentecostais, ele faz mal. A terceira etapa está fazendo mal. Quando se fala em selos revelados, em trovões revelados, em novo nome, em terceira etapa, ele diz: ó, cuidado. Eu sempre gosto de dizer isso. Eles são muito interessantes. Ele diz: cuidado. Você quer saber de mistério? Eva também quis e caiu. Os pentecostais falavam isso para nós. Cuidado com esse Branham. Vocês querem ficar sabendo de mistério? Eva também quis e caiu. É engraçado que nós caímos para o bem. Eva caiu para o mal, mas nós caímos para o bem. Agora eles falam a mesma coisa para nós. Vocês ficam querendo saber de terceira etapa, de 7 selos revelados, de 7 trovões revelados, de novo nome? Vocês querem saber? Cuidado. Eva quis saber e caiu. E nós estamos aqui outra vez. Nós caímos para o bem outra vez.
Gente, se nos dias da voz do sétimo anjo ia revelar o mistério de Deus, eu não tenho medo mais. Não tenho medo. Sabe quando eu tenho medo? Eu tenho medo quando a coisa não foi revelada. Aí eu tenho medo. Eu piso devagar. Mas quando eu sei que o profeta diz, a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, olha, eu ando ali em cima sossegado, porque não é gelo fino. Quem falou foi o profeta. E o profeta tem assim, diz o Senhor. E tudo que eu falo, eu dou a mensagem. Se você quiser ter problema, chama o irmão Branco. Eu não resolvo o seu problema. Este alimento lhes faria mal ao estômago, é muito rico. Não se pode fazer, mas para os filhos é pão. Para os filhos é vida. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Agora esse alimento espiritual 135. Muito bem. O grupo de Abraão. Vamos ver o grupo de Abraão? Estou falando do grupo do Espírito Santo. Quando se fala em Espírito Santo, você não pode esquecer de Abraão. Mas Abraão viveu lá atrás. Então, exatamente isso. Abraão viveu fora da lei. Abraão viveu na graça. E nós também vivemos na graça. Exatamente esse período onde forma um grupo de Abraão, de fé de Abraão. E o grupo que tem a fé de Abraão consegue ver 2 anjos e consegue ver Elohim. Quem tem a fé de Abraão. Se não tiver a fé de Abraão, tiver a fé de Ló, irão ver 2 anjos. Billy Graham e Oral Roberts. Eles verão. Mas quem tem a fé de Abraão, eles veem 3 e diz, meu Senhor, porque eles sabem que um é verdadeiramente o Senhor, que é Elohim. Amém? Amém? Vamos ficar tudo quietinho para nós ouvir a palavra. Não me atrapalhe. Não pise no meu calo. Amém? Vamos ver o grupo de Abraão agora? 112 é mais para o final do parágrafo 112. Ouvi, mas agora vejo. Agora observe. O Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. O Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. Irmãos, vocês querem ver como que a coisa é bonita? Abraão viu Elohim e viu os 2 anjos. Sara viu Elohim e viu os 2 anjos. O grupo de Abraão, os 318 servos, viu Elohim e viram os 2 anjos. Esse é o grupo de Abraão. O grupo de Abraão é formado de esposa de Abraão, esposa e 318 servos. Que Abraão podia dizer, fulano de tal, busque uma novilha cevada. Aquela coisa magrela não, tem espuma na carne. É uma cevada, uma gordinha. Sabe quem está aqui? Elohim. Elohim. Já ouviu falar nele? Elohim. Oh, mas ele estava lá. Você pôs água para ele lavar os pés, então. Aquele é o Deus Todo-Poderoso. Traz lá uma novilha cevada. Sara, faz 3 bolos. Irmãos, foi uma festa. Na casa de Abraão foi uma festa. Esse era o grupo de Abraão. O grupo de Abraão tem até servos. Pelo que eu vejo aqui, não tem cabimento você dizer assim, bom, foi só Abraão e Sara que viu. Não, Abraão tinha os servos. Os servos ajudou a buscar o novilho cevado. Os servos tinham uma recompensa. Um conversava com o outro. Você sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe o que aconteceu? O nosso senhor Abraão, você viu aquelas 3 pessoas que chegaram aí? 3 homens com os pés sujos. Você viu quando
o nosso senhor Abraão foi levar água para eles lavar os pés, debaixo do carvalho. Então, sabe o que Abraão falou? Que aquele é o Senhor. Um deles é o Senhor. E você sabe que o nosso senhor Abraão não engana, ele conhece. E você sabe de uma coisa? Abraão já tinha encontrado com ele antes. Abraão tomou a ceia que ele deu para ele. E agora ele veio para Abraão dar ceia para ele. Você entendeu? Ele veio já no entardecer. Melquisedeque deu ceia para Abraão. Agora Abraão dá ceia para Melquisedeque. Que tipo de ceia? Alimento, vamos dizer alimento. Deus comendo carne. Você já viu Deus comer carne? Você já viu Deus beber leite? Comer manteiga? Se você não viu, fala para sua esposa olhar em você ao que você estiver tomando café. Certo? Já viu Deus comer manteiga? Como que você trata esse Deus? Como que você o alimenta? Abraão mandou fazer com fartura. Ele viu 3, mandou fazer 3 bolos. Então vamos comer à vontade. Já mandou matar um novilho. Não é a galinha não. Não. Um novilho. Isso daqui é para nós comer, porque quem chegou foi Elohim. E quando Elohim trata da gente, ele trata. Você pode comer até. Ele veio na terra e tomou 5 pães e 2 peixinhos e tratou de quase 20 mil pessoas. Elohim na terra. Aleluia. Então a gente vai passando por isso e vê esse é o grupo de Abraão. O grupo de Abraão tem quem serve Abraão, que recebe também a recompensa de ver o Elohim, tratar do Elohim na tenda de Abraão. Como Deus é maravilhoso. Eu não vivi nos dias que Elohim esteve na terra. Eu não consegui vê-lo. Eu estava vivo, mas eu não consegui vê-lo. Não cacei com ele, não pesquei com ele, não assisti o Tabernáculo Brando em Jeffersonville. Mas eu tenho uma revelação de que Elohim esteve nos Estados Unidos. Eu tenho uma revelação clara, porque eu conheço a Escritura e a revelação me declara o que é aquilo. Depois você fica com medo do novo nome. Elohim esteve na terra. Elohim comeu carne, bebeu leite. T.L. Osborne diz que ele fez isso. Mas T.L. Osborne não pertence a essa mensagem. A senhora, costureira, lavadeira, está muito acima de T.L. Osborne. A revelação te colocou a um nível muito acima, meu irmão. Muito acima do próprio irmão T.L. Osborne, que é o grande evangelista pentecostal. A revelação te colocou acima. Você pode ver, eu não vivi, mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Nós recebemos uma recompensa maior. Eu tenho uma recompensa maior que os Estados Unidos. Você tem uma recompensa maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu nos dias de Elohim. Os Estados Unidos fotografou Elohim em carne humana. Os Estados Unidos teve Elohim em seus banquetes ministeriais. Os homens do Evangelho completo tiveram Elohim em carne, em seu púlpito. Irmã Meda dormiu com Elohim. Duas coisas ao mesmo tempo. Elohim ministrando e Elohim sendo um homem. Ministrando, este é um ministério espiritual. Sendo um homem, este é o esposo da irmã Meda.
Elohim esteve na terra. Até aí você vai. Mas quando Elohim esteve na terra, é porque ele tinha descido do céu. É porque ele cumpriu 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E ele já desceu em 1963. O Senhor já desceu do céu com alarido, preparando um povo, chamando um povo. O que é o alarido? 7 trovões. Que quando o Senhor desceu do céu, está em Apocalipse 10. Apocalipse 10 não são os selos, Apocalipse 10 são os trovões. E os selos foram abertos dentro das 7 eras da igreja pelo Cordeiro. Mas ninguém entendeu quando os selos foram abertos, diz o irmão Brana. Ninguém entendeu quando os selos foram abertos dentro das eras. Você tem um parágrafo? Não tem. Primeiro selo, não sei quando. Os selos foram abertos, só que eles não entenderam aquele selo, porque ele era cordeiro. Mas quando ele mudou de trono e veio para revelar os selos, ele veio revelar o que já tinha cumprido. Ele veio revelar porque o primeiro selo cumpriu na primeira era. O 7º selo era Deus em carne, era Elohim em carne. O mistério de Deus sempre é isto. O mistério grande é o mistério de Deus, aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Esse é o grande mistério de Deus. Deus em carne é o mistério. Deus em Jesus foi um mistério. Os fariseus, os saduceus, os essênios não creram. Anás, Caifás disseram: isso daí é Beuzebu. Mas por quê? Era o grande mistério da piedade. Deus feito carne, chamado Jesus. Os próprios judeus pegaram pedra para jogar nele. Os judeus, que eram o povo mais religioso, pegando pedra para jogar em Deus. Por quê? Porque não puderam conhecer que aquele homem era Deus. Por quê? Porque ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Ele era um homem dormindo na popa do barco. Ele era Deus mandando o vento parar, o mar aquietar. Ele era um homem pondo a mão na cabeça e dizendo que está com dor de cabeça, depois que ressuscitou o filho da viúva em Naim. Ele era um homem, mas para ressuscitar, ele era Deus. Ele era um homem que provou diante da tumba de Lázaro que era homem. Ele chorou, mas ele era Deus quando disse: Lázaro, vem para fora. Estes sinais teriam que acontecer nos últimos dias novamente. Agora, Jesus prometeu aqui nos últimos dias, o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. Tem um grupo que vê, tem outro que não vê. O grupo de Abraão viu Elohim, o grupo de Ló não viu Elohim. Mas o grupo de Abraão viu Elohim. Nós também vimos Elohim. A sua mensagem: mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Eu creio nisso daqui. A semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair, a manifestação de Deus nos últimos dias na terra, como Filho do Homem, teria que acontecer, e já aconteceu em 1963. Deus manifestou este ministério na terra, sendo que ele já nasceu profeta, mas ele fez um trabalho de evangelista até 62 e um ministério profético de 63 a 65, e Deus o recolheu, porque senão ele ia pregar o que eu estou pregando hoje, e Deus tinha que levá-lo. E esse não é o ministério do irmão Brana, esse é o ministério da noiva. O ministério do irmão Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas o ministério da noiva é Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela come o livrinho que foi revelado pelo 7º anjo. Depois de comer esse livrinho, ela passa a profetizar a reis, nações e línguas. Este é o nosso ministério. Você não tem que dizer e nem falar bem apenas do ministério de ontem. Veja o seu ministério hoje. Cumpra
abra o seu ministério hoje. Deus em carne, fazendo esta obra. Amém? Eu vejo isso e eu sinto muito bem. Agora, era o grupo de Abraão, era o grupo do Espírito Santo que fez isso. A era de Pérgamo, parágrafo 50, na metade do parágrafo, porque eu não vou ler tudo, que é muita coisa. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Você vê que é uma profecia. A era de Pérgamo foi, me parece que foi em 61. Ela chegará à pedra angular. Agora você pega a outra mensagem, que tem o parágrafo 202. O único lugar provido por Deus para adoração. 202. O irmão Branham diz: estamos na pedra de coroa. Estamos na pedra de coroa. Ele profetizou em 61. A igreja, a noiva do último dia, chegará à pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Irmão, se a igreja está em Laodiceia, ela não está nem casada. Se ela está em Laodiceia, ela é o grupo do Espírito Santo? Nunca. Se a igreja está em Laodiceia, ela é o grupo morno. Ela é o grupo rejeitado, vomitado da boca de Deus. A verdadeira igreja de Deus, ela não está em Laodiceia. A verdadeira igreja de Deus, ela está no Espírito Santo. Você pega, provando sua palavra, 211, e veja o que o irmão Branham diz: estamos nessa era. Ele diz, a era do pescoço, que é o Espírito Santo. Era do pescoço. Ele diz que une o corpo com a cabeça, que é Cristo. A cabeça é a pedra de coroa. Agora, por que ele diz, estamos na pedra de coroa? Porque os 7 trovões não seriam revelados ali dentro de Laodiceia. Começou ali. Começou o trabalho ali. Irmão Branham nasceu ali, eu nasci ali, você nasceu ali. Mas nós saímos dali, aleluia! Nós saímos dali. Obra-prima 161. Saímos dali. Para quê? Para poder festejar com Elohim. Gente, se você fica em Laodiceia, você não come novilho cevado, você não come bolo de jeito nenhum. Para comer o bolo novilho cevado, você tem que sair de Laodiceia para poder comer este pão da hora, que é alimento riquíssimo e que faz mal ao estômago do povo dos dias que vivemos, inclusive do povo da mensagem, que não tem revelação. Mas para quem tem revelação, essa mensagem faz bem para o seu coração, faz bem para a sua alma. Não tem outro alimento para um eleito, senão este pão da hora. Mas qual é este grupo? O grupo de Abraão, teve fé de Abraão. E é o grupo do Espírito Santo, porque se Abraão estivesse em Laodiceia, ele estaria em Sodoma. Abraão não estava em Sodoma. Abraão estava no monte. Abraão tirou aqueles seus. Vamos para o monte. Não importa que lá é mais seco. Se Deus está conosco, nós vamos tratar dos nossos cordeiros, das nossas vacas, dos nossos boi. Nós vamos tratar dos nossos bodes, dos nossos cabritos. Vamos tratar no seco com Deus. Mas não vamos dar campina verdejante de Sodoma e Gomorra nem para nossos animais. Amém? Essa é uma super igreja. Ele diz assim, ó, e ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Gente, essa igreja, quando se aproxima de Deus, ela se aproxima da revelação, ela se aproxima dos 7 trovões. 7 trovões está na pedra de coroa. Leia o 7º selo para você ver, parece que é o 150. Ele mostra ali que Deus mostrou para ele que ele estava com uma alavanca abrindo a copa da pirâmide.
para revelar o que não estava escrito. Ele diz, o Espírito Santo me interpretou o que não estava escrito na pedra de coroa. E o que é que não estava escrito? 7 trovões. Já foi interpretado dentro dos 7 selos e o povo não vê essas coisas. É 150 mesmo? 168. No 7º selo foi aberto a copa da pirâmide, a pedra de coroa. É isso que coroa a igreja. É isso que faz da igreja uma super raça. A igreja não é super raça com primeira e segunda etapa, nem do irmão Brana. Ela não é super raça. Ela é super raça quando ela recebe a super mensagem. A mensagem que o mundo não conhece. A mensagem que muitos, nem de dentro da mensagem, sabe disso. A terceira etapa, os 7 trovões, revelado. Eu vejo o William Branham lá na copa da pirâmide com a alavanca e abrindo. Tem pedras brancas, mas o Espírito Santo me interpretou o que é esta pedra branca. Agora ele pega em Apocalipse 2,17, ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. A promessa da primeira era, irmão Branham diz, ela vai até a 7ª era. Ele te dá uma pedra branca e com um novo nome escrito que ninguém conhece. Senão aquele que o recebe, os 7 trovões, ninguém conhece. Senão aquele que recebe a revelação, aquele nome novo que Deus dá para o vencedor. Eu sou um vencedor da 7ª era, mas você sabe que eu e você, nós tomamos parte das bênçãos desde a primeira era até a última. Você sabe que quem não recebe, quem não é vencedor na última era, eles têm as maldições da primeira era até a última. Mas quem é vencedor tem as bênçãos da primeira era até a última. Nessa última era, o que é que Deus fez para os vencedores? Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono. Eu queria fazer isso mais claro. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono. Já não é no trono do Pai, não. Espera um pouquinho. Como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. O Filho venceu e sentou no trono do Pai, intercedeu por 2 milênios. Agora ele vem e diz, ao que vencer, vencer a era de Laodiceia, vencer o nudismo, vencer os credos, vencer os dogmas, vencer a falta de revelação, vencer as figueiras, cheias de companheirismo e folhas, sem o fruto. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que trono? Vai para primeiro selo 74 e 78. Eu não tenho nele aqui. Vai lá, irmão, traz lá para mim. Já vamos dar tudo aqui de uma vez. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Hoje eu não estou assentado no trono do Pai. Quem assentou no trono do Pai foi o Filho. Hoje eu venci a era de Laodiceia e eu estou assentado no trono do Filho. Quem assentou no trono do Pai foi o Filho. Quem assenta no trono do Filho é o vencedor da 7ª era. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! 74, primeiro selo no meio do parágrafo. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Não está lá mais não. Você pode brigar comigo quando você quiser, mas você vai ter que encarar isso daqui no dia do juízo. O Cordeiro, Cristo, não está no trono de intercessão, ele já saiu de lá. Agora está presente para tomar sua posição com sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora. E o Cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de seu pai para tomar o seu próprio trono. Quando que ele sai do trono do pai? Na 7ª era, quando entra o último eleito. Qual é esse último eleito que entra para ele poder sair do trono? O último eleito é o mensageiro do dia, que é 7º, e 7º quer dizer último. Aí depois, parágrafo 29 do primeiro selo. E depois
tem o último que creu na mensagem do profeta. O último teria que entrar para ser revelado os selos. Parágrafo 60 do 4º selo. O último eleito entra, então a coisa será revelada. Gente, a coisa abriu para nós de uma coisa tremenda. E para quem não tem essa revelação, fechou de uma forma tremenda. Mas para quem tem essa revelação, a coisa abriu de uma forma tremenda. Amém? Aleluia. Vamos ver agora para onde nós vamos? Parágrafo 78 do 1º selo. Ele então saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora vem de sua obra como intercessor para reclamar seu próprio trono e seus súditos redimidos. Você é súdito dele? Redimido por ele? Ele intercedeu por você? Ele está te reclamando agora através da mensagem. Os 7 selos é para te reclamar. Por isso, ele saiu do trono. Tá certo? Estou usando óculos. Você quer ler? 1º selo 78. Por isso, ele saiu do trono. Então foi quando aquele ser, como um leão, disse: João, vem e vê. Quando ele saiu do trono, já foi o ser como leão. Para revelar o 1º selo, aconteceu isso em símbolo. Em símbolo. Lá na era primitiva, 1º selo. Mas agora para revelar os selos. É uma realidade que o Cordeiro saiu do trono para poder revelar os selos. Amém? Ainda estou aqui na era de Pérgamo, parágrafo 50, eu estou lendo, né? Vamos finalzinho do 50 aqui. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele que estarão mesmo em sua própria imagem. Isto é, para que estejam unidos com ele. E aonde você é unido? No Espírito Santo. É ali que forma o casamento. É no Espírito Santo. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra de Deus vivo. As denominações não podem produzir isto. É semente errada. Por isso, dentro da mensagem, eles não podem produzir isto. Com denominações, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não pode produzir isto. Eu sou de Goiânia, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Chapecó, eu sou de Franca. Você não pode produzir isto. Eu sou do José, você não pode produzir isso. É assim diz o Senhor. Não pode produzir isto. Só a igreja eleita é que produz isto, porque ela não é uma denominação. De quem você é? Eu sou de Cristo. De quem você é? Do profeta do dia e mais ninguém. Sabe por quê? Porque o profeta do dia, ele me leva ao esposo. Sabe por quê? João Batista levou a igreja daquele dia ao esposo Jesus. William Branham pega a igreja do dia e leva ao esposo. William Branham não namora a igreja. William Branham leva a igreja para o esposo. Aleluia, aleluia. Muitos de nós, os pastores, tentamos namorar a igreja de Deus e convencê-las ao nosso próprio bel prazer. Mas um profeta não fez isso. Ele sempre encaminhou o povo a Jesus Cristo. É isto que a igreja tem que perceber. Veio um profeta, foi para isso. Ele não te namorou. Ele mostrou o seu marido. Aleluia. As denominações não podem produzir isso. Semente errada. Elas produzirão seus credos e seus dogmas. Seus credos e dogmas dentro da mensagem. Credos e dogmas que o profeta vai ressuscitar para revelar as coisas. Credos e dogmas que o 7º selo não foi revelado. Credos e dogmas dizendo que o irmão Branham tem que voltar para ainda realizar a 3ª etapa. Isso é credos e dogmas. Dentro da mensagem. Elas produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. Esta mistura de raça produz um híbrido. É o crente pior que existe. Mas ele é forte. É que nem um burro. É ou não é? Foi o profeta que ensinou isto. O híbrido é o melhor de carpideira. Mas ele é terrível de pé. Se você não tiver no companheirismo dele, te mete o pé. Híbridos. Figueiras híbridas. Companheirismo híbridos. Não sou eu quem digo isso.
Esse é o grupo do Espírito Santo. O grupo do Espírito Santo sabe muito bem. Você se engana, você namora qualquer grupo porque você quer. Você namora os outros porque você quer. Mas você sabe onde está a palavra, onde está a mensagem que prepara você para o rapto. É a terceira etapa, e mais ninguém. Mais um parágrafo aqui, 53 de Pérgamo. De um pequeno grupo, olha nós aqui outra vez. Olha o pequeno grupo do Espírito Santo, de um pequeno grupo de verdade, da verdadeira semente da palavra. Deus presenteará Cristo. Você é o presente que Deus vai dar para Jesus. Eu sou o presente que Deus vai presentear a Jesus. De um pequeno grupo que não se misturou, que não ficou esperando a ressurreição do profeta, que não ficou preparando cavalo para o profeta cavalgar, que não ficou preparando avião para o profeta voar, porque quando ele ressuscitar, não vai precisar desses aviões enferrujados nossos, não vai precisar desses cavalos nossos. Tem o poder, se ele, quando estava vivo, eles viram irmão Brana atravessar a parede. Que blasfêmia dizer que ele ainda vai vir para andar de ônibus, para andar de avião, voar de avião, cruzar o Brasil e o mundo com a terceira etapa. A terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, foi a revelação da palavra. É assim diz o Senhor, os ungidos 262. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. Ela é uma virgem porque ela sabe em quem ela tem crido verdadeiramente. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que está prometido por Deus para ser manifesto na virgem. Amém? Depois você pode ler lá o Desvelar 71, que ele diz que aquilo que não foi feito, o Senhor Jesus não fez nos dias de sua carne, que ele deixou isto para a sua igreja no último dia completar. Aleluia. Estamos encerrando. Bom, né? Encerrando. O que Paulo diz? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então nós estávamos pensando aqui ontem sobre essas 6 classes de fé. Vamos dizer aqui, tem 3 formando uma fé e mais 3 formando outra fé. A primeira classe forma os genuínos, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Batismo em nome de Jesus Cristo até o rapto. Não tem que batizar em outro nome, nem se você souber do novo nome, não precisa batizar no novo nome, porque isso daqui é o fundamento até o rapto. Entende? O batismo em nome de Jesus Cristo é para arrependimento, remissão de pecados. O novo nome não é para arrependimento nem para remissão de pecados. O novo nome é fé de rapto. O novo nome é fé de rapto. Está no primeiro selo 35 e também 132, que Jesus subiu com o novo nome. E ele desceu já. Em 1963. Ele desceu para revelar os selos. Ele desceu. Amém? Eu não sei se você conhece isto. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui está. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então tem 3 para cada um. Tem 3 resistentes e 3 fracos. Ouro, prata e pedras preciosas. Pode resistir o fogo. Mas madeira, feno e palha não resiste o fogo.
E muitos de nós, não vamos falar só dos pentecostais, não vamos falar desses outros grupos não, irmão. Vamos falar da verdadeira noiva, que é considerada como verdadeira noiva, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Vamos falar desse grupo. Vamos falar. Irmão Branham diz na mensagem ao nascer do sol, ele diz, tem havido muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. 72, você lembra? 72 ao nascer do sol. Tem havido muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Irmão Branham sabia que isto ia acontecer, que haveria esta noiva verdadeira nos últimos dias. Amém? Aleluia. Sempre eu chego nesse finalzinho, né? Finalzinho quase não consigo falar. Mas se alguém sobre esse fundamento, veja o que você está construindo. Veja se a fé que você constrói, ela reflete alguma coisa dos selos, dos trovões. Está revelando alguma coisa? Você está construindo? Porque o fundamento é Jesus Cristo. Os apóstolos e profetas foram o fundamento com a pedra principal, Jesus Cristo. Aí vamos construindo em cima daquele fundamento. Então tem uns que constroem que o irmão Branham vai voltar. Isso é madeira. Outros constroem que ele vai vir para voar num avião ainda, que tem a placa e tudo direitinho. Isso é feno. Estão aguardando o irmão Branham para vir para pregar ainda a terceira etapa. Isso é palha. Será que você não tem medo? Não, o que é. Como que você pode esperar uma coisa quando aquilo já aconteceu? Os judeus estão esperando o Messias vir para salvá-los, quando o Messias já veio há 2 milênios. E os pais deles rejeitaram o Messias. Gente da mensagem está esperando o irmão Branham voltar para revelar os 7 trovões, quando já foi revelado em 1963. Foi revelado. Irmão Branham mesmo falou isso em 65, que tudo já era história. É só você ler a mensagem. 4 atrações sobre a montanha. Leia a mensagem que você vai descobrir tudo isso. 130 em diante, ali você lê que você vai ver tudo isso. Aonde está o fundamento do ouro, da prata e das pedras preciosas? Gente, se você não fundamentar isso dentro da Bíblia, dentro da revelação, que revelou os selos, que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, porque está escrito em Apocalipse 10, que quando ele veio, Apocalipse 10, rugiu como cordeiro. Ah, cordeiro não ruge, cordeiro bale. Ah, ele não baliu como cordeiro. Apocalipse 10, rugiu como leão. Foi quando revelou os 7 selos. Quando cumpriu os 7 selos, ele era cordeiro. Quando revelou os 7 selos, ele era leão. Eu creio na Bíblia. Se não fizer a Bíblia dar certo com a mensagem, você vai entrar em problema. Porque tem que dar certo a mensagem, melhor dar certo com a Bíblia. Tem que ver a mensagem, tem que dar certo com a Bíblia. O que está na Bíblia é verdadeiro, é certo. Amém? O grupo do Espírito Santo. Restauração da árvore noiva, 459. A primeira linha, justificação. Santificação. O batismo com o Espírito Santo. Então, a vinda da pedra de coroa. Tudo isto está para o crente perceber. Que é isto? Olha o que o profeta pergunta. Que é isto? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isto possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Aquele grupo do Espírito Santo. Meus irmãos, o grupo do Espírito Santo hoje não está dentro de Laodiceia. Dentro de Laodiceia estão os pentecostais, que receberam o Espírito Santo em formato de dons. Como Lutero recebeu o Espírito Santo em forma de justificação. Como Wesley recebeu o Espírito Santo em forma de santificação. Os pentecostais receberam o Espírito Santo em forma de dons.
Mas o verdadeiro Espírito Santo, é porque eu não tenho aqui agora mesmo, me esqueci. Esse parágrafo, onde o irmão Brana mostra claramente que o Espírito Santo está te convertendo ao Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo que vem na era de Laodiceia, através dos dons, está te convertendo ao Espírito Santo, o qual é o casamento de Cristo e a igreja, aqui, feita pelo ministério do Filho do Homem, provando sua palavra 236. Não perca isso não. Isso já aconteceu quando o Filho do Homem esteve na terra agora. Em 1963 a 65, esse período estava fazendo casamento. O ministério do Filho do Homem, fazendo o casamento do crente com a palavra. O irmão Brana diz nesse parágrafo 236, provando sua palavra, ele diz, não vamos para as bodas, vamos para a festa. Bodas é casamento. Ele diz, o casamento é aqui. É durante o ministério do Filho do Homem, que foi Deus no profeta. Deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Este é o grupo do Espírito Santo. O grupo do Espírito Santo conhece a terceira etapa. O grupo do Espírito Santo, não dos pentecostais em Laodiceia. Porque muitos dos grupos da mensagem estão retornando ao pentecostalismo outra vez. Você sabia disso? Dentro da mensagem, eles estão usando toda a tática pentecostal agora. Gritem, irmãos! Isso foi a tática pentecostal. Nunca foi William Branham, nunca ensinou a gritar. E eu leio no primeiro selo 132, pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. E ele diz, perguntas e respostas 478, tem que repetir sempre isso. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu gosto disso. Isso é meu alimento. Entende? O grupo do Espírito Santo é aquele que come com Elohim. É aquele que lava os pés de Elohim. Que privilégio Abraão teve. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Eu não vi irmão Brana. Eu não andei com o irmão Brana. Mas que mensagem. Eu ando com ela toda hora. Todo dia. Eu ando com ela. E essa mensagem, ela é a única que nos prepara. Porque a voz diz para ele, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, não é livro que te precursa. Tu e tua mensagem. Mensagem é palavra falada. Mensagem é pregação inspirada. Entende? Tu e tua mensagem. Eles pensam que tu e tua mensagem é livro. Vamos distribuir livros do profeta para o mundo inteiro. É muito bom, é uma forma de evangelismo, como distribuir a Bíblia. É muito bom evangelizar o mundo com a Bíblia. E é muito bom evangelizar o mundo com as mensagens do profeta. Mas como a Bíblia não prepara o povo para o rapto, sem o Elias, assim também os livros do irmão Brana não preparam nós para o rapto sem a mensagem do irmão Brana, conforme ele pregou em seus dias, na inspiração do Espírito Santo, naquele dia que foram abertos os selos. Você não pode ser preparado só com livro. Livro todo mundo tem. Se perguntar, quantos tem os 7 selos? O povo lê. Não, eu tenho lá em casa. Oh, graças a Deus, tem uns 10 livros lá. Mas você sabe que para revelar o primeiro selo, o cordeiro tinha que sair do trono? O quê? Hã? Então quem faz isso é híbrido. É híbrido que fica. Hã? O quê? Hã? Ah, mas está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Eu li para vocês. Já o parágrafo 74, 24 do primeiro selo também. Mas as pessoas não percebem. Gente, esse é o grupo do Espírito Santo. Já passei da hora. É? Não, mas ainda tem mais aí para acabar o CD, né? Tem não? Sim, muito bem. Vocês gostam de falar muito, né? Aquela pirâmide se firmará outra vez. Tem que terminar aqui, meus irmãos. Então, aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isto possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu,
que quando este ministério que ele tinha, quando ele subiu, que quando ele voltar, isso tomará toda coisa no rapto, onde eles serão justificados, santificados, e com o batismo do Espírito Santo, aquela pirâmide se firmará outra vez. A casa do Senhor viverá outra vez. O que faz a casa viver é o Espírito Santo. A casa do Senhor, com a cabeça que é Cristo, na igreja, ele diz que primeiro a pirâmide tem que descer sobre o indivíduo, para depois descer sobre o corpo. Tem que descer sobre mim, sobre você, é uma revelação individual, aí depois desce sobre o corpo. Amém? Esse é o grupo do Espírito Santo, é o grupo da terceira etapa. É o grupo que crê que os 7 selos foram revelados e que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. É o grupo que crê que a terceira etapa está concretizada, está cumprida. Eu creio nisso. É o grupo que crê que o Cordeiro saiu do trono. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo pão da vida e por fazermos parte deste grupinho rejeitado, mas somos os poucos desprezados do Senhor, que estamos como Abraão, tratando de Elohim, ceando com Elohim, em nome do Senhor Jesus. Amém.